Enigma do Medo, Tenebres, Anfitrião, Natal Macabro e Daniel Hort. Tudo isso pode aparecer em Segredos Revelados dia 29 e é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Salve, senhores veríssimos, como é que vocês estão? Eu sou o Diegão aqui do Porão, nosso cantinho da internet pra falar de Ordem Paranormal. E cara, eu tava muito empolgado pra fazer esse vídeo aqui, ó. Eu tenho tudo anotadinho, aqui estão todo o meu mapa mental foi feito aqui sobre aquela imagem que tirou as nossas noites de sono, porque que carambas tudo isso significa, e eu tenho os meus palpites e eu quero muito ouvir os seus. Obviamente, esse vídeo aqui não é um vídeo de verdades, é um vídeo de teoria, eu tô abrindo um espaço pra gente poder conversar, então seu comentário aqui embaixo é de suma importância, minha rapaziada. Vambora, isso aqui é pra gente trocar ideia. E antes que vocês encham os comentários, calma, que os resumos de Ordem Paranormal vão continuar, eu já tô produzindo e logo vão estar aqui no canal. Calma, vamos falar do segredo. Mano, tem tanta coisa que eu não faço ideia por onde eu começo aqui. Mas assim, a gente tem um grande totem em cima de um gaveteiro. Mano, ele chama atenção. Ele é imponente, isso a gente não pode negar. Você bate o olho na imagem, ele puxa seus olhos pra poder enxergar ele. Mas eu tenho uma teoria muito legal sobre ele. Então, obviamente, eu vou deixar ela por último, porque, cara, eu acho que essa daqui eu vou longe, mas tem embasamento pra isso daqui ser real. Analisando a imagem mais um pouco, a gente tem ali uma faca fincada nesse gaveteiro, e nesse gaveteiro 4 gavetas que cada uma tem sua peculiaridade. Não podemos deixar de notar também que tem correntes jogadas em cima desse gaveteiro, e essas correntes também podem ter significado. A gente tá falando aqui de Ordem Paranormal, aonde uma pessoa sequestrada no estacionamento de um prédio pode virar um informante paranormal no futuro. É que as coisas tudo estão conectadas. Essas correntes, pra mim, elas podem simbolizar as correntes da realidade de uma forma mais lúdica, mostrando que a realidade de Ordem Paranormal passa por esses segredos aqui, então tá tudo conectado nesses segredos. Mas também tem como a gente apelar pro lado de sangue, já que a maioria dos momentos que a gente vê as correntes dentro de Ordem Paranormal é pra conjurar algum ritual de sangue. Então pode ser que esteja contextualizando pra um peso maior pro elemento de sangue aqui nessa imagem, ou eu posso estar maluco e os caras só colocaram isso de bobeira ali. Tudo é um sinal. Mas beleza, eu vou começar pelo mais óbvio pra mim, que é exatamente a gaveta com fumaça, com névoa, com a membrana fraquinha, que pra mim é nítido estampado, que fala sobre o medo, e se o medo é alguma coisa pra gente, ele é um grande enigma. Então pra mim isso daqui é simbolizando que a gente vai falar sobre Enigma do Medo nesse revelando, que assim, pra mim é sensacional, é muito empolgante, porque eu acabei de jogar Enigma do Medo pela primeira vez, eu joguei tudo ao vivo, inclusive vou deixar o link aqui na descrição caso você queira participar das lives futuras, mas eu acabei de jogar tudo, tem aqui no canal eu zerando Enigma do Medo, eu tô empolgadíssimo pra ver mais conteúdo sobre Enigma do Medo. Então sair uma DLC, sair uma coisa nova sobre o Enigma, pra mim é maravilhoso, e eu tenho quase certeza que é isso, porque alguns meses atrás o Cellbit já tava soltando que a DLC já tava sendo produzida, que ia focar bastante em diálogo, então acredito fortemente que a gente vai ouvir falar sobre Enigma do Medo nesta gaveta. Agora, saindo da zona de conforto, a gente tem a gaveta do símbolo estranho. Que raio de símbolo é esse, irmão? Eu peguei aqui o meu grimório, ok? Pra poder tentar identificar alguns padrões de símbolos, pra poder ter alguma coisa, pra poder ter algum embasamento aqui, pra poder teorizar. E eu tenho alguns caminhos pra gente seguir. O primeiro desses caminhos é que esse símbolo possa representar a união de sangue com conhecimento. Por que, Diegão? Vem comigo. Nesse símbolo que a gente tem bem no meio, eu vi algumas outras teorias sobre esse símbolo, eu vou falar aqui, mas pra mim esse símbolo ele não representa nada, basicamente. Sempre que a gente tem um ritual de energia, a gente tem o símbolo de energia presente, o ritual de sangue, ele tá ali, o símbolo de sangue presente, o de morte sempre acaba em espiral, mas o de conhecimento, ele vira e mexe, tem um símbolo estranho, tem um símbolo que
aparentemente apenas o conhecimento conhece. Aqui a gente tem um bom exemplo disso. No ritual de invadir a mente, a gente tem um símbolo que não faz tanto sentido aqui no meio. Então, se eu tivesse que apostar, talvez esse símbolo poderia ser sim de conhecimento. E aonde está o sangue? Em tudo em volta. O jeito que esse símbolo foi desenhado, de uma forma visceral, de uma forma rápida, de uma forma sem muito detalhe, me remete os símbolos de sangue, principalmente por esses detalhezinhos aqui, ó, que sempre estão vazando nos rituais de sangue, sabe? Sempre tem uma firula a mais um ritual de sangue, que ele tem essa coisinha que sai do símbolo, sabe? O sangue é performático. Então, pra mim, ali tá indicando sangue e conhecimento. Então, a gente pode esperar algo relacionado a sangue e conhecimento. A gente acabou de sair de Hexatomb, que era exatamente sobre isso. Será que vem mais coisas sobre Hexatomb? Mais algum detalhe escondido dentro dessa gaveta sobre, mais precisamente, as intenções, que é a junção dos elementos? O que me traz também para uma outra teoria que eu vi essa no Twitter, mais especificamente no Twitter do Andrezinho da RPG, tá aqui, ó, méritos ao Andrezinho da RPG. Esse símbolo pode simbolizar a união de sangue e morte. Cara, e eu achei, assim, muito criativo como eles justificam isso, que é como se o centro do símbolo de morte se juntasse com as duas barras paralelas do símbolo de sangue. Eu achei genial. E também já tivemos essa junção. É justamente a tinta que tinha na ilha de Tipor. E agora faz muito mais sentido que também seja um elemento de Tenebris. Vou chamar assim, todas as uniões que o sino faz, vou chamar de elemento de Tenebris, que ele junta o impossível. Então a junção desses dois elementos seria mais um elemento, e a gente vai poder saber mais sobre essa mistura de elementos que acontece dentro do sino de Tenebris. Talvez, foi justamente o que eu anotei aqui. Eu notei que seria uma tinta, essa parte escura não parecia ser sangue, o que poderia nos levar de volta pro segredo na ilha, mas principalmente eu acho que tudo isso, toda essa simbologia na gaveta pode estar simplesmente simbolizando mais conhecimento sobre Tenebris, algum anúncio relacionado a Tenebris, talvez alguma expansão pro livro de regras voltada pra Tenebris. Eu acho que tá cedo demais, pra ser bem sincero, pra gente poder ter, assim, de fato, escancarado o que significa Tenebris e as junções dos elementos, mas estamos aqui pra teorizar, rapaziada. Eu quero ver você teorizando aqui nos comentários também, por favor, não me deixa falando sozinho aqui. Eu quero muito mesmo ouvir o que você tá pensando. Lê, no caso. Tem outros elementos que, inclusive, eu tô curiosíssimo pra poder ver o funcionamento, como, por exemplo, energia e morte. Eu quero muito ver isso, e falando em energia, a gente pode pular pra gaveta do lado. É nítido, é óbvio, é escancarado que a gente vai ter algum anúncio sobre energia. E nisso daqui eu tô tão empolgado, porque assim, eu queria ver mais, eu quero ver mais sobre energia no universo de Ordem Paranormal, até porque eu acho que é um elemento muito pouco explorado, vamos dizer assim, ou talvez seja só porque eu queria ver mais, não sei, porque olha só, o segredo na floresta acontece em volta de morte, obviamente, é uma apresentação tão magnífica da morte, e aí a gente vem pra desconjuração, sangue e conhecimento são muito bem retratados ali, o empape, aquela monstruosidade de sangue em desconjuração, a seita das máscaras de conhecimento, muito absurdo. E no final, obviamente, Kian sabe, representando ali também um conhecimento absoluto. Então a gente tem ali abordagens de conhecimento muito legal. Sangue nem se fala, né? Hexatomb, Natal Macabro, tudo ali em volta do sangue, visceral e tudo mais. E assim, energia. Putz, energia, irmão. A gente tem um episódio dentro de Desconjuração que é magnífico, que é muito gostoso. A gente tem um grande protagonismo de energia também em Calamidade. Eu tenho que admitir isso daqui. O jogo do anfitrião é muito bom, muito legal. E, obviamente, a gente tem energia sendo tratada ali de forma indireta, vamos colocar, em Sinais do Outro Lado, que é a junção de energia com conhecimento. Mas, assim, é uma junção tão controlada de energia que eu queria ver a parte louca de energia um pouco mais, sabe?
Tomara que seja um spin-off de talvez Halloween, energia com medo, algo assim, uma espécie de Natal macabro envolvendo energia, me hyparia demais. Definitivamente eu ficaria muito contente com isso. Agora eu acho que a gente entra no que eu tenho menos ideia. Eu só basicamente anotei dúvidas sobre a gaveta das coisas de prata. Não sei o que é aquilo. Eu ouvi pessoas falando que poderiam ser garras de ferro, aquilo ser prata. Isso pode ter a ver com os vampiros? Isso pode ter a ver com mais coisas sobre conhecimento? Eu não faço a menor ideia. Eu já descartaria ter a ver com conhecimento, porque conhecimento geralmente é representado com dourado e não com prata. Eu também descartaria os vampiros, porque por mais hype que os vampiros sejam, e é muito legal, acho que já temos material suficiente agora sobre os vampiros. Saiu o Arquivo Secreto há poucos meses atrás, a gente teve um grande protagonismo dos vampiros em Hexatomb. Não sei se o Cellbit traria uma coisa específica sobre os vampiros, então eu também descartaria. Uma coisa que eu vi a rapaziada falando foi sobre a Obscurité, que é a ordem paranormal em outro país, basicamente, se eu não me engano eles são da França. Pode ter a ver com uma história a mais sobre outras ordens espalhadas pelo mundo, nesse caso sendo representado pela Obscurité, que usa essas armas meio prateadas, essas coisas meio faca, essas coisas meio pérfuro cortantes. Seria muito legal, de fato, ver mais sobre ordem em outros países, sabe? A gente tem muito universo pra expandir pelo mundo inteiro, como talvez um spin-off sobre outros lugares, sobre outras ordens, sobre o paranormal em outros países. Muito legal. Mas assim, é a gaveta que eu tenho menos certeza. Se você tiver alguma ideia legal, deixa aqui nos comentários, que obviamente eu quero muito saber. Fechando as gavetas, só sobra pra gente ir pra cima dessa estante, onde a gente tem dois objetos que... Aqui é um absurdo, pô. Uma faca fincada, que quando eu bati o olho, eu pensei automaticamente no Henry. A faca do Henry foi muito marcante pra mim em Desconjuração. Ver a faca também em Hexatomb foi muito marcante. Mas no primeiro instante que eu fui pesquisar, já caiu por terra, absolutamente. Porque a faca do Henry é uma faca de caça. Ela é muito grande pra ser essa daí. Mas nas pesquisas, e também conversando com a rapaziada no Discord, inclusive, link do Discord aqui na descrição, caso você queira entrar pra nossa comunidade lá também, ficou óbvio e claro e muito nítido de que se trata de um punhal X, o punhal da Jai. Tá muito igual. Pode ser qualquer punhal? Óbvio. Pode ser qualquer punhal colocado ali pra gerar gatilhos na gente. Mas tá muito parecido. E eu não faço ideia do porquê esse punhal tá ali. O que eu anotei aqui, o sentimento que me deu, é que parando pra pensar, a Jai, ela vinha de uma família com relevância, ok? A gente viu lá no hotel que ela acordou em Hexatomb e tudo mais, a família dela é relevante. E a própria Jai é influencer de finança, era, né? Eu ia falar Deus a tenha, mas eu não sei exatamente o que acontece com quem morre no Hexatomb. Mas ela era uma influencer de finança muito famosa e assim, sumiu. E isso provavelmente vai afetar o universo de Ordem Paranormal de alguma forma. Então, essa faca fincada pode ser que a gente vai ter um pouco mais de visão sobre a família da Jai. Eu acho que é muito improvável da Jai estar viva. Ou até mesmo a gente que tava na Jai tá viva. Sério, eu acho muito improvável. Mas se tiver, o que o Cellbit poderia anunciar com a Jai? O que teria a ver com a Jai para ele poder anunciar? Eu não sei. E agora sim, vamos para a parte mais absurda dessa teoria, que é justamente este totem aqui. A primeira coisa que eu senti quando eu vi essa imagem e esse totem puxou meu olho pro centro dessa boca bizarra com dentes e esse olho malvado, horroroso, isso dá medo, irmão. Isso é base, parece que foi tirado de um filme de terror. E assim, eu conheço um escritor dentro do universo de Ordem Paranormal que adoraria contar uma história de terror. Daniel fucking Hartman, rapaziada. Mano, essa daqui é a minha expectativa. Eu acho que vem aí o anúncio de um livro novo do Daniel Hartman. Por favor, Selvo, por favor, faz a boa pra nós. E esse totem justamente representa isso. Esse totem, ele me passa essa sensação de sei lá, um boneco Chuck, aquela mão daquele filme de terror lá, o Deixe-me Entrar, ou algo do tipo, sabe? Um elemento antigo, que tem uma
grande história por trás, que tem uma lenda por trás, e lenda gera medo, medo afina a membrana, afinando a membrana, aquele medo se torna real. E aquele medo se tornando real chama a atenção de um velho escritor de terror que quer muito escrever uma história nova. E ele viaja para a cidade de Mariana, em Minas Gerais, para poder ter mais informações sobre essa lenda. Por que tão específico? Eu já conto. Esse totem pra mim é mais do que um totem. E também aqui, mais uma menção honrosa ao nosso Discord, que me ajudou a ter um insight pra essa teoria que eu tô contando aqui pra vocês. Esse totem parece demais uma carranca. E você tem que concordar comigo, uma grande semelhança. A cara de mal, os dentes pontudos e a utilidade. As carrancas, elas eram colocadas na frente das embarcações para proteger a embarcação, para proteger os tripulantes dos espíritos da água. E as lendas contam que quanto mais feia a carranca, mais ela afastava os espíritos malignos daquela embarcação. Mas essa história ficaria muito fraca se eu simplesmente ficasse falando de espíritos malignos. Vamos dar nome? A carranca foi muito utilizada aqui mesmo no Brasil para espantar o que eles chamam de caboclo d'água. O caboclo d'água é um ser sobrenatural com aparência monstruosa que é conhecido por atormentar os pescadores e os barqueiros que passam pelo caminho dele. Os relatos contam que ele é uma criatura musculosa, troncuda, com a cor de pele bronze. Ele é conhecido por ser muito ágil e extremamente poderoso. E o rosnado dele é possível ouvir a quilômetros de distância. Essa imagem aqui é um retrato falado da rapaziada que diz que já encontrou um caboclo d'água de frente. Sabe o que é incrível? Não existem relatos da origem do caboclo d'água. Ele é uma grande lenda, mas ele não é qualquer lenda. Esse monstro, ele é muito popular e muito conhecido no Rio São Francisco, que é um rio que passa por Minas Gerais. E uma das técnicas para poder lidar com esse monstro é amarrando na frente das embarcações. Os pescadores de fato fazem isso. Eles amarram na frente das embarcações umas peças de madeira entalhada com umas caras horrorosas para poder afastar o caboclo d'água. E essas peças de madeira chamadas de carrancas. Muito parecida com o que a gente tem aqui. Fala pra mim se isso não é de fato uma lenda dentro do universo de Ordem Paranormal que facilmente afinaria uma membrana. E sério, o que deixa essa história pra mim mais fascinante, mais legal, é que de fato em Mariana, em Minas Gerais, com os pescadores cansados, exaustos de perder embarcações e até mesmo o gado pra esse bicho, eles criaram a Associação de Caçadores de Assombração de Mariana. Gente, eu não tô inventando isso daqui, eu vou deixar aqui na descrição os links com as fontes que eu tô tirando essa história. Eles têm a Acan, e eles de fato tentaram capturar essa criatura. Eles fizeram uma gaiola e usaram isca humana pra poder tentar encurralar essa criatura, mas eles falam que o bicho foi rápido demais e eles não conseguiram prender ele a tempo. Sério, na moral, se isso daqui não é uma história digna de Daniel Hartmann, rapaziada, pelo amor de Deus, eu não sei o que é. Então, esse totem, pra mim, simboliza um livro de terror novo escrito por Daniel Hartmann. E dentro desse livro, ouviremos falar do caboclo d'água e de como os pescadores paranormais criaram essa carranca amaldiçoada pra justamente impedir que esse caboclo d'água matasse toda uma civilização. Pô, pelo amor de Deus, entreguei cultura, entreguei teoria, entreguei, mano, eu tô maluco. Fala pra mim se isso não faz sentido aqui nos comentários, deixa a sua opinião, eu quero saber o que você acha dessa imagem, o que você acha que vem por aí no universo de Ordem Paranormal. Eu só peço uma coisa pra papai Selbit: não vem com o apocalipse por enquanto. Eu tenho uma meta pessoal de conseguir resumir as temporadas de Ordem Paranormal pra preparar o máximo de pessoas possível pro apocalipse, e assim, eu tenho bastante trabalho pra poder resumir aqui no canal ainda, então que o grande apocalipse aconteça pro ano que vem, talvez 2028, vambora. Nesse momento a gente tem que se preocupar
com o dia 29 de agosto. Nice! E é claro que se você assistiu até aqui, eu quero acreditar que você gostou desse vídeo, que você gostou desse canal. Então deixa o seu like, confere se você tá inscrito. Vamos chegar em 2.000 inscritos ainda esse ano? Será que a gente consegue aumentar a estrutura do porão aqui pra poder comportar tanta gente? Eu espero que sim. Vambora, senhores veríssimos, compartilha com aquele grupo de agentes que você tem. Cara, dito tudo isso, toda essa mente fritada nesse vídeo aqui, eu sou o Diegão e eu vejo você aqui no porão. Beijo, rapaziada. Fui!